Beleza, pessoal. Fechamos o glúteo, fechamos o, a coxa, tá? E agora a gente vai partir para a nossa perna, né? Perna e pé. Então, na perna, nós temos essa moça aí, colocando, apontando, né? Para o compartimento posterior superficial em rosa e o profundo em roxo. Tá? É o compartimento, os compartimentos posteriores da perna, que é o mais volumoso. Tá? Então, esse compartimento aí, ele é quem faz a ação mais forte da nossa perna. Por exemplo, a ação de pular. A ação de pular, que você está pulando corda, você sente bastante esse músculo aí. Por quê? Porque o pulo ele é mais concentrado aí na panturrilha. E a gente chama de panturrilha, mas na verdade é o tríceps sural. A panturrilha não é um músculo. A panturrilha é a área, tá? Então essa área da panturrilha, a gente vai ver aqui já já que é o músculo tríceps sural, tá? Pelo menos a parte superficial. A parte profunda já são outros músculos, tá? E esse rapaz, esse jovem aí, ele está localizando... Pois não. O de rosa que o senhor falou que é o que tem mais força, só o posterior, né? É, o posterior. Aí é a parte superficial e a profunda juntas. Na verdade é assim. Os três trabalham funções um pouco semelhantes, tá? Que seria trabalhar a flexão dorsal, flexão plantar. Todos eles trabalham flexão plantar, né, do pé. Ou então, sei lá, no calcâneo, tá certo? Eles trabalham bastante essa função, que é essa extensão aqui, quando a gente fica em ponta de pé. Sei quando você fica de ponta de pé, quem está trabalhando é esse compartimento todinho, tá certo? E quando a gente pula, a gente salta e a gente também dá o pique inicial numa corrida, a gente usa todos esses dois. Mas o mais forte é a Deanine, que tá falando? É. Tô vendo pela voz. Então, tô ouvindo no caso, né? Quem vê, né? Não dá para ouvir a voz. Mas assim, o compartimento posterior, Deanine, ele é o compartimento mais forte por conta do que vocês estão vendo, pela quantidade de músculo que está na nossa perna, tá? Então, a quantidade de músculos e a quantidade de fibra, o número de fibras, é quem determina a força de um músculo. Tá certo? Então, esse compartimento posterior superficial, né, que é o tríceps sural, ele é o mais forte em nossa perna, tá? Tá certo. Aí o profundo, ele também age nesses saltos, mas ele é mais para fixar. Ele é digamos, um trabalho mais elaborado. Aí não mais forte, ele é mais elaborado, tá? Certo, entendi. Obrigada, professor. E aí, esse jovem ele está mostrando mais dois outros compartimentos. O compartimento anterior, que é o compartimento aí que vai flexionar dorsalmente o nosso pé, ou seja, vai estender o nosso pé. A gente chama flexão dorsal, gente, de extensão. Muito cuidado nessa hora, tá? Extensão do pé é jogar o pé para cima. Isso é chamado de estender o pé. Aí hoje em dia se chama flexão dorsal para não confundir, tá? Então esse compartimento anterior aí que esse jovem está mostrando, ele é responsável por estender o pé. E o compartimento lateral, né, é chamado de compartimento dos fibulares, tá? Ele é um compartimento que trabalha mais com pronação do pé ou inversão do pé. É jogar o pé para o lado, né? Rotacionar o pé para o lado, tá certo? É uma coisa que os humanos têm que os outros primatas não têm. Os primatas, vocês podem ver que eles andam com o pezinho voltado para dentro. O pé invertido, né? Então, eles não têm esse compartimento fibular aí, tá? Bem trabalhado, no caso, tá? Então, vamos a eles, né? Então,
Aqui nós temos o compartimento anterior. Eu mostro em azul escuro tibial anterior. Presta atenção porque que o nome dele é tibial anterior. Porque ele está ligado à tíbia. Tá? É o músculo mais próximo da tíbia. Tá bem próximo, inclusive, né, do que a gente chama popularmente de canela. Né? A canela é a margem anterior da tíbia. E o tibial anterior é o músculo que fica bem colado a essa margem anterior da tíbia. Tá? Aí ele vai se instalar no metatarso, ou seja, aqui no tornozelo, tá bom? Um pouco lateral a ele, passando bem profundo aqui, nós temos o extensor longo do hálux, que é um músculo, né, que desce aqui da nossa perna e vai para o dorso do nosso hálux, que é o primeiro dedo do pé, tá certo? Ele passa bem lateral em relação, passa rente lateralmente ao tibial anterior. Já o extensor, tá em verde, né? Já o extensor longo dos dedos, que está em azul cian, ele passa mais lateral do que o do hálux, o extensor longo dos dedos. Tá? É uma diferença aqui da parte anterior para a parte posterior. Vocês vão ver essa diferença. Eles vão se cruzar no posterior. Tá certo? Aí o extensor longo dos dedos, ó, passa lateral ao do hálux e vem para o dorso dos dedos. Fazer a extensão dos dedos, jogar o dedo para cima. Tá? E tem um intruso na parada aqui, que é o fibular terceiro. O fibular terceiro, ele não gosta da família dele, é revoltado. Aí ele vem junto aqui com o extensor longo dos dedos e vai se instalar no quinto metatarso, tá? Ok? Fibular terceiro, que também vai fazer a extensão, ajuda na extensão do pé. Aqui tem o compartimento lateral, que eu vos mostro aqui, que são dois músculos, ó. O fibular longo, que é esse em verde, né? Parece um grande tendão. E o fibular curto, é esse que passa por baixo. Tem um ventre bastante importante aqui na parte distal, tá? E ambos passam aqui por retináculo, gente. Retináculo é esse ligamentozinho que fecha aqui e que não permite, e que impede que ele fique tendo luxação, tá? Então esses músculos passam por esse compartimento e vão se instalar aqui nos metatarsos. No caso, o fibular curto para no quinto metatarso e o fibular longo, ele vem por baixo e vai ultrapassando até chegar lá no primeiro metatarso, tá? Então esses são os fibulares. O que é que eles fazem? Eles giram o pé, eles giram o pé nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido. Ou seja, eles fazem, né, a pronação do pé, tá? O compartimento posterior, gente, eu vou mostrar logo aqui o superficial, que a Deanine perguntou, tá? Qual é o superficial? Principalmente, né, o tricepsural. Tríceps esse que é formado por quem? Formado por duas cabeças aqui, ó. Duas cabeças gastrocnêmias, uma cabeça medial e uma cabeça lateral, também chamado de gastrocnêmio medial e gastrocnêmio lateral, que é esse que mais aparece aqui, tá? O sóleo é esse grande músculo que fica por baixo deles e também faz parte do tríceps. O sóleo, né, leva o nome, né, leva esse nome porque ele parece um filé de salmão. Tá? Se você rebate ele aqui, ele dá realmente a aparência de um filé de salmão, bem rosa e bem, né, cheio de ventre, tá? Então os três formam o trícepsural, que vão se estender até a tuberosidade calcânea aqui no calcanhar, tá? Eles, gente,
eles têm uma coisa interessante, que é o tendão deles. O tendão deles, antigamente, era chamado de tendão de Aquiles, né? Por conta da famosa mitologia grega, né? Então, era aqui que o Aquiles levou a flechada, né? Esqueci até o nome do irmão do Heitor, né? Na Guerra de Troia. E aí ele ficou sem as funções dele, né? O Aquiles ficou sem as funções dele, tá? Hoje em dia não é mais chamado assim, ele é chamado de tendão calcâneo, tá? E às vezes esse tendão ele sofre muito com pessoas que têm encurtamento de tendão, tá? Pessoas às vezes que andam com ponta de pé sofrem com encurtamento desse músculo aqui. E aí quem vai sofrer mais é esse tendão calcâneo, tá? Aí aqui nessa figura eu também mostro o que, gente? Ó, vocês estão vendo, não sei se dá para vocês verem, tem uma linhazinha aqui que parece um nervo, tá? Essa linhazinha, na verdade, é um tendão, né? É um tendão de um músculo chamado de músculo plantar. E é vulgarmente chamado de nervo do calouro, nervo do bicho, né? Nervo do calouro. Porque ele bate o olho e vê logo o nervo. Não é nervo, é um tendão, tá? E nós temos o poplíteo que sai um pouco aqui acima. Eu vou mostrar o poplíteo para vocês no software, tá? Tudo bem. Retirando aqui o gastrocnêmio e o sóleo, né? Ou seja, voltando aqui, quando eu retiro o tríceps sural, eu vou ter a camada profunda, que é formada por quem? Vamos lá, ó. Flexor longo do hálux, e é este daqui, ó. É este medial aqui que vai cruzar, gente. Ele vai cruzar aqui, ó. Ele vai cruzar aqui. Desculpa, não. Perdão, não é esse não. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Ele vem aqui e vai cruzar esse aqui, ó. Ele vai cruzar esse outro aqui. Esse aqui é o flexor longo dos dedos. E esse é o do hálux. Aí eles dois vão se cruzar aqui, ó. Vão fazer um xizinho bem aqui. Aí o dos dedos vem para a lateral e o flexor longo do hálux vai para a medial. Eles vão cruzar. Eles nascem numa posição certa e depois aqui a nível da articulação do tornozelo eles se cruzam. E aí um vem para o lado, no caso dos dedos, e o outro vai para a medial, no caso do hálux, tá? Então, eles vão fazer aqui a flexão dos dedos, tá? E nós temos aqui, bem próximo da tíbia, né, bem na intimidade da tíbia, inclusive a gente vai mostrar já na peça como ele fica bem colado à tíbia, só que posteriormente, o tibial posterior. Tibial posterior faz a flexão do pé por inteiro, e não dos dedos. Faz a flexão do pé. Tá? Que é jogar o pé para baixo. Aqui estão os músculos, né, numa tabela. Aqui eu resumo, vou resumir aqui para vocês. Tá? E eles fazem bastante a flexão do pé. No caso, esses músculos do compartimento, isso aqui são músculos do compartimento anterior, tá? Músculos do compartimento anterior, eles fazem a flexão dorsal do pé e trabalham também a inversão do pé, tá certo? Inversão é aquele movimento que eu mostrei para vocês, tá certo? Que é jogar o pé, rotacionar o pé para cima, né? Fazer uma espécie de uma pronação, tá? Também fazem, né, a extensão, que seria uma flexão dorsal, né? A extensão do hálux e dos dedos, tá? Então, esse compartimento aqui, ele é responsável pela flexão dorsal ou extensão, tá certo? Todos eles, como um compartimento, são inervados pelo fibular profundo, né? Saindo de L4 e indo até S1. É um nervo que vai ser responsável por esses músculos aqui, tá? E aí, nós temos aqui os músculos do compartimento anterior. Tá? Eu vou já mostrar dos outros compartimentos. Isso eu mostro mais à frente, mas eu vou já mostrar para vocês, tá?
Bom, aqui nós temos o pé. No pé, gente, é o seguinte. Aqui eu coloquei uma figura com várias cores, tá? Mas eu vou mostrar no software como é que se dá isso aqui, tá certo? Nós temos aqui em amarelinho, né? Na verdade, ó, isso aqui é um pé na face plantar. Na face plantar, ou seja, na planta do pé, tem várias camadas. Várias camadas aqui, tá? Aqui eu mostro quem? Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui primeiro o texto, tá? Depois a gente parte para a figura. Então aqui eu vejo, vamos ver, abdutor do hálux. O abdutor do hálux é esse músculo aqui, gente, ó. É esse músculo bem lateral aqui, ó. Por que que eu sei que ele é abdutor do hálux, professor, e não flexor? Porque os abdutores saem bem lateral. E aqui tem o hálux, né, que é o dedo mais grosso, mais calibroso, tá? Então, esse mais lateral aqui é o abdutor do hálux, tá? O flexor, aqui eu não vou mostrar agora, mas aqui também tem um flexor curto hálux. Ele fica bem na frente, tá? Mas vamos aqui por camadas. A primeira camada, abdutor do hálux, que é este daqui. O flexor curto dos dedos, que é este daqui em amarelo. Vocês podem ver, né? Ele vai aí para toda a face, né? Toda a face plantar dos dedos, indo lá para a falange distal. E o abdutor do dedo mínimo, fica bem na lateral do dedo mínimo. Então, esses três aqui, essa tríade aqui, verde, amarelo e azul, formam a primeira camada na planta do pé. Abaixo aqui, gente, abaixo dessa camada, eu tenho um músculo que passa bem próximo a esse músculo aqui, que é chamado de flexor dos dedos, que é o quadrado lombar, quadrado plantar, que eu vou ver lá na peça. Acho melhor lá na peça, mexendo com vocês. E aqui, ó, vocês podem ver umas tirinhas de músculo indo aqui para a base das falanges. São os lumbricais. Esse lumbrical aqui, gente, tem a mesma função do lumbrical da mão, né? Que é esse movimento eu mostrei para vocês, ensinei para vocês, né? Da caatinga. Que é o que? Flexão, no caso do pé, flexão, metatarso, falange e extensão interfalangeana, tá? É um movimento importante para o pé porque ele freia uma possível queda para frente, tá? O lombrical é importante por isso. Na terceira camada, aí eu vou ver quem aqui, gente, ó. Eu já mostro para vocês aqui o flexor curto do hálux aqui, que é esse músculozinho aqui, ó, que fica próximo ao abdutor, está em azul aqui. Só que ele fica na face mais plantar, mais medial do que lateral, tá? Nós temos o adutor, não é abdutor, é adutor do hálux. O adutor do hálux, ele tem uma parte longitudinal e uma transversal. Vocês podem ver aqui, ó, ele forma um set, né, ó. Ele forma um set. Esse é o adutor do hálux, que é jogar o hálux para dentro. E nós temos aqui, ó, em verdinho, o flexor curto do dedo mínimo. Ele faz a flexão, ele tá mais interno do que o abdutor. O abdutor aqui do lado. E aqui nós temos o flexor curto dos dedos. Pronto, essa é a terceira camada. E a quarta camada, a quarta camada, gente, é igual à mão. São os interósseos. Aí nós temos os interósseos plantar, que fica nessa função aqui, ele fica lá entre um osso e outro, por isso que o nome é interósseo. Aí temos o plantar e temos os dorsais que só dá para ver na face dorsal do pé. Muito bem. Qual a função desses dois? A função deles é igual à da mão. É o PAD DAB. O PAD é o que? Plantar aduz os dedos, dorsal abduz. É o PAD DAB. Tá
certo? Aqui um pouco do quadro explicando um pouco das funções dos músculos, né? Tá certo? Inversão, eversão, flexão e dorsiflexão, que no caso é a extensão. Nossos agradecimentos ao Anatomy Learning.